Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem-vindo à jornada Eucaristia, nosso tesouro. Estamos de volta depois de um tempo de recesso, de Natal, Ano Novo, um feliz Ano Novo para você, cheio da presença, da graça de Deus, que verdadeiramente nesse ano que se inicia, nós possamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação. E a nossa santificação é o que vai nos tornar homens e mulheres realizados, felizes, plenos. É o que eu desejo para você nesse ano de 2026, que você possa ter uma profunda experiência com Jesus Eucarístico e por meio da Eucaristia poder aprofundar a sua fé e encontrar o que o seu coração mais anseia, o que o seu coração mais deseja. Na Eucaristia está escondido o tesouro da nossa vida, o tesouro da nossa existência. Às vezes a gente não compreende, não sabe, mas na Eucaristia se esconde o mistério da nossa própria existência. Bem-vindo mais uma vez. É uma alegria e nós vamos agora adentrar nesse ano de 2026. Estamos no 3º capítulo do livro Eucaristia, Nosso Tesouro. Para você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Não se esqueça de assistir os outros vídeos, as outras aulas que nós tivemos da jornada Eucaristia, Nosso Tesouro. Então você pega a playlist, se você não assistiu ainda, lembre de assistir. Nós estamos meditando capítulo por capítulo do livro Eucaristia, Nosso Tesouro, do Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, da qual eu pertenço. Então, não se esqueça de assistir as outras aulas. Também não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Isso é importante para que mais almas, mais pessoas sejam atingidas com esse conteúdo. Então, eu conto com a sua ajuda. E também lembre de compartilhar com aquele amigo que você sabe que precisa, aquela pessoa que ainda não conhece a Eucaristia ou precisa aprofundar seu conhecimento. Então, lembre de encaminhar para essa pessoa, com certeza vai fazer diferença na vida dela nesse ano de 2026. Eucaristia, fortaleza dos santos. Eu falava agora há pouco, que a nossa felicidade está na nossa santificação. E qual é a fortaleza dos santos? A Eucaristia. Ela é a nossa fortaleza, é ela que vem para nos proteger. Nós já podemos imaginar um castelo cercado de uma grande fortaleza. Então veja, essa fortaleza que vai nos proteger dos inimigos é a Eucaristia. Então já fica a dica do capítulo de hoje, Eucaristia, Fortaleza dos Santos. Porém, como prometido antes, nós vamos dar continuidade à explicação sobre as qualidades do corpo de Jesus. Nós já falamos da impassibilidade do corpo de Jesus, só retomando, que é quando o corpo de Jesus ele não pode mais sofrer nem morrer. Então, nós falamos que o corpo de Jesus tem esse poder de impassibilidade. Ele não pode mais sofrer, esse corpo não pode mais morrer. Uma vez ressuscitado, ele venceu a morte. Depois nós falamos da sutileza do corpo de Jesus. E na sutileza se explica essa questão que o corpo de Jesus ele pode atravessar paredes, ele pode atravessar as portas. Então foi assim que ele saiu do túmulo sem precisar remover a pedra fechada da entrada, ou seja, Jesus ele pode atravessar.
todas as coisas uma vez ressuscitado. E hoje eu quero falar sobre o esplendor. O corpo de Jesus, ele é um corpo esplendoroso, ele tem um esplendor. E o que é esse esplendor? Então, o corpo de nosso Senhor, ele brilha como o sol. Podemos dizer até mais que o sol. Jesus, porém, não quis aparecer assim antes de sua ascensão. Então, o corpo de Jesus é um corpo glorioso, é um corpo que brilha, é brilhante como o sol, é o corpo de Jesus ressuscitado. Então, até por isso que a gente tem o costume em imagens, né, da gente retratar inclusive a Eucaristia com este brilho, né, porque este brilho faz parte do corpo de Jesus. É um corpo brilhante, ele tem um esplendor, ele brilha. Muito bem, então já falamos de mais uma qualidade do corpo de Jesus, como prometido. Nós também prometemos que iríamos meditar, né, em cada encontro sobre um santo que viveu da Eucaristia. No último encontro que nós tivemos, nós falamos sobre Santa Clara de Assis, que inclusive já está dentro da meditação do livro Eucaristia Nosso Tesouro. Então nós já tínhamos falado sobre ela. Hoje eu não vou trazer nenhum outro santo de fora, porque também no próprio livro que nós estamos estudando, nós vamos falar hoje sobre São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, que morreu dando a vida para proteger a Eucaristia. Então, Padre Jonas vai citar Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 a 21. Se você está com a sua Bíblia, você pode pegar Apocalipse 3, 19 a 21 ou acompanhar pelo livro. Diz assim: quanto a mim, repreendo e corrijo todos aqueles a quem amo. Sê, pois, fervoroso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, concederei sentar-se comigo no meu trono, como eu também alcancei a vitória e fui sentar-me com o meu Pai em seu trono. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja só, essa passagem fala de uma correção, né? Deus, ele corrige aqueles que ele ama. E aí ele diz o quê? Sê, pois, fervoroso e arrepende-te. Seja fervoroso e arrepende-te. Ok. E depois ele fala que ele está à porta, que ele bate, e quem ouvir a sua voz, né, e abrir a porta, ele entrará. Hoje Deus está batendo também na sua porta. E você fará a decisão de abrir ou não. Aquele que abre a porta, ele entra. Se você está ouvindo esse vídeo, você está abrindo a porta. E Jesus está entrando. E ele diz que cearei com ele e ele comigo. Veja só. Depois, em seguida, o padre ele vai citar uma segunda passagem, que é do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 53 ao 55. E diz assim: a condição para que nós possamos também nos assentar. Jesus está falando de uma ceia, né? Ele diz que, primeiro, ele nos corrige, ele fala que nós devemos ser fervorosos e que se nós abrirmos a porta, nós cearemos com ele. Estamos falando de uma refeição, estamos falando de uma ceia. E por isso que a mesa ela é tão importante para os cristãos. Seja o altar da ceia do sacrifício, da ceia da Eucaristia, seja também o altar em casa, no momento em que nós estamos juntos reunidos. Esse momento do alimento, né, é um momento importante para nós cristãos. Então veja, estamos falando de uma ceia, estamos falando de um momento onde nós iremos comer juntos, né, em Apocalipse. E depois a segunda passagem que é citado no livro
Padre Jonas diz: estamos a caminho dessa vitória. Queremos estar com Jesus na glória, sentar-nos com Ele, como Ele está sentado com seu Pai no céu. Mas o próprio Jesus nos diz que para isso há uma condição. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja só, existe uma condição para que nós possamos adentrar o céu e que façamos parte dessa ceia. É aderirmos já hoje também a esse banquete que Ele nos deixou, que é nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue por meio da Eucaristia. E onde está a Eucaristia? Primeira coisa, a Eucaristia está na Igreja Católica. A Eucaristia está na Igreja Católica Apostólica Romana. É aqui que a Eucaristia reside. É aqui que a Eucaristia permaneceu. O verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos lembrar disso. Aonde está a Santa Missa? Aonde está o banquete? Aonde está a Eucaristia? Na Igreja Católica. E ele vai dizer que nós devemos ser fervorosos. E aí nós podemos pensar assim, onde eu tenho sido tíbio? Aonde eu tenho sido frio? Aí, claro, a gente pode pensar, eu tenho sido frio na minha vida de oração pessoal, mas Jesus hoje quer que a gente dê um passo além. Você tem sido fervoroso na sua participação na Santa Missa? Quantas vezes nós vamos para a missa distraídos, nos distraímos com tantas coisas, com, às vezes, o barulho de algo, às vezes nos distraímos com as roupas das pessoas. Quer dizer, o demônio, ele se utiliza de inúmeras coisas para tirar a nossa atenção do principal, que é o sacrifício de Jesus que está acontecendo no altar na Santa Missa. E aí nós podemos até nos distrair com coisas belas, como a música que está sendo tocado, com o ministro que está auxiliando o sacerdote, com os seminaristas que estão auxiliando, com os próprios padres que estão, de repente, você se distrai. Mas veja só, nós temos que ser fervorosos, nós não podemos nos distrair com as pessoas que estão servindo o altar, ou com os outros fiéis que estão participando da missa, embora haverá a tentação da distração. Só que nós precisamos levar o nosso coração a um profundo silêncio e a uma profunda meditação do que realmente está acontecendo ali. Está acontecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Então, naquele momento, nós precisamos verdadeiramente levar o nosso coração para além dos barulhos externos que estão acontecendo, seja agora nesse vídeo, seja na Santa Missa. Quer dizer, eu fazer esse processo de não me distrair com os barulhos externos, ou com quem está ao meu redor, ou com o que eu estou vendo, ou às vezes a gente pode às vezes cair em alguma tentação. Mas isso está errado na liturgia, o ministro está fazendo tal coisa errada. Não se distraia. Lembre-se do que está acontecendo ali naquele momento. É o sacrifício de Jesus. E é nisso que o meu coração precisa estar centrado e fervoroso. É um momento profundo de oração, onde eu preciso me unir a Jesus. E aí o Padre Jonas ele vai dizer assim: temos o privilégio de receber Jesus na Eucaristia. Precisamos valorizar esse tesouro. E aí ele vai falar dos primeiros cristãos que celebravam nas catacumbas, escondidos, porque eram perseguidos, viviam uma perseguição, porque celebravam a Santa Missa, porque eram cristãos. E nós, hoje, temos o privilégio de poder participar. Muitas pessoas, não digo todas, né? Nós sabemos de várias realidades ainda
onde a Eucaristia é de difícil acesso, principalmente em lugares mais remotos, às vezes em lugares mais do interior, nós não temos a Santa Missa diária, né? Às vezes a pessoa vai ter a Santa Missa uma vez por mês, mas nós que temos o privilégio de estarmos em um local, se você mora em um lugar assim, que tem o privilégio de ter missa diária, missas às vezes no mesmo dia em vários momentos, né? Digo de mim aqui em Cachoeira Paulista, onde eu moro, onde é a sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo, no Vale do Paraíba, né? Nós temos aqui a graça. Eu não consigo ficar um dia sem ir na missa, sendo que nós temos aqui inúmeros horários de missa, né? Eu tenho missa aqui 6 da manhã, 6h30, 7 horas da manhã. Depois nós vamos ter missa ao meio-dia, 6h30 da tarde, e às vezes algum horário ainda mais. E às vezes temos no mesmo horário, duas missas acontecendo em lugares diferentes. Ou seja, diante desse cenário, como que eu vou ficar sem missa diária? Né? Eu não posso, quer dizer, eu preciso valorizar, porque os primeiros cristãos, eles eram perseguidos porque celebravam a missa. Eles corriam o risco de serem presos, torturados e mortos, e muitos foram mortos porque celebravam a Eucaristia. Lembremos do tempo também do nazismo, que a Eucaristia também muitas vezes foi de difícil acesso, se procurava fazer a Santa Missa às escondidas na prisão. Então nós precisamos lembrar de todos esses cristãos que já sofreram a perseguição por causa da Eucaristia, e hoje nós precisamos valorizar. Se nós estamos em um país que tem livre acesso à Eucaristia, se você pode ir à missa todos os dias, vá à Santa Missa. Vá à Santa Missa. Talvez você fale, mas Magda, eu estou ainda numa condição que eu não posso comungar. Pois eu te digo, vá à Santa Missa, mesmo que você ainda não possa comungar. Porque você pode ir e participar e receber espiritualmente Jesus, e ali você vai receber uma graça para que você possa em breve, auxiliado com a graça de Deus, voltar a comungar. Mas não deixe de ir. Não deixe de ir à missa aos domingos, que é um preceito cristão nosso. Não faltar à missa aos domingos é pecado mortal. Nós faltarmos à Santa Missa aos domingos. E às vezes a gente coloca um peso, um fardo tão grande. Fala, mas eu tenho que ir na missa. É o centro, é o começo de tudo, da onde parte o nosso dia. Nós deveríamos, antes de dormir, perguntar que horas que eu vou à missa amanhã? E você já saber e se organizar e organizar todo o seu dia em torno da Eucaristia. A Eucaristia é o centro, é o sol, é o principal. Lembra que eu falei, o corpo de Jesus, ele tem um esplendor, ele brilha como o sol, ou seja, esse sol que é o Jesus eucarístico tem que estar no centro. Por isso, Carla Acutis, a Eucaristia para ele era a autoestrada para o céu, o caminho rápido, ou seja, eu não vou ficar sem a Eucaristia. E depois todo o resto vai se organizando em torno da Eucaristia. E aí, Padre Jonas vai lembrar do nosso amado São Tarcísio, que morreu pela Eucaristia por volta do ano de 258, onde se procurava levar o viático, quer dizer, a última Eucaristia, aquele consolo para os cristãos que iriam ser mortos. Então eles procuravam levar a Eucaristia para esses cristãos que já estavam presos e estavam já com a data marcada para morrer. E aí São Tarcísio, com 12 anos, né, um pré-adolescente, ele se dispõe a levar a Eucaristia escondido para os cristãos presos. Só que durante o caminho acontece que percebem que ele estava diferente, que tinha alguma coisa ali, e os meninos, né, começam a perguntar, mas ele não
abre mão, ele não fala nada, ele defende a Eucaristia até o final em silêncio. E porque ele não quer mostrar o que ele está levando, porque ele está levando o viático, está levando Jesus Eucarístico com ele escondido, e ele não quer mostrar, para que não façam nada de mal, nenhuma profanação com o corpo de Jesus, ele é apedrejado e morre por causa, protegendo a Eucaristia. E por isso, São Tarcísio é hoje considerado padroeiro dos coroinhas. Ou seja, se um pré-adolescente com 12 anos de idade foi capaz de morrer pela Eucaristia, defender a Eucaristia, por que nós hoje não podemos fazer o esforço de ir à Santa Missa? De não faltar aos domingos e, se possível, ir todos os dias. Ah, mas é obrigatório eu ir na missa todos os dias? Não, não é obrigatório. Ir à missa todos os dias é para aqueles que entenderam que a Eucaristia é o alimento dos santos. Ir à missa diariamente é para aqueles que amam Jesus e querem estar com Jesus todos os dias. Quando nós amamos alguém, nós queremos nos encontrar todos os dias com ele. E que forma mais profunda de encontrar com Jesus do que recebendo seu próprio corpo e sangue na comunhão, por meio da Santa Missa, na Eucaristia. Não existe união maior, não existe graça maior. Então, ele é o pão dos fortes. Ele é o pão dos fortes. E se você pode, comungue diariamente. Eu comecei a buscar a missa diária aos meus 15 anos de idade. E eu não me arrependo nem um dia. Né? Me arrependo, assim, sinto de não ter conhecido mais cedo e de não ter participado ainda mais cedo diariamente da Eucaristia, porque silenciosamente a Eucaristia vai nos fortalecendo e vai nos transformando e vai mudando o nosso viver e vai nos dando a graça de superarmos dia após dia as dificuldades que nós temos. A Eucaristia muda a rota da nossa vida. E por isso, Jesus é o nosso intercessor. É o subtítulo do livro, na continuação, Jesus, nosso intercessor. E a passagem é de Lucas 22, versículos 14 ao 16. E quando chegou a hora, ele se pôs à mesa, e os apóstolos com ele. E ele disse: Eu desejei tanto comer esta Páscoa convosco antes de padecer, pois eu vos digo, nunca mais a comerei, até que ela se tenha realizado no reino de Deus. A seguir, ele tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, dado por vós, fazei isto em memória de mim. E para a taça ele fez o mesmo, após a refeição, dizendo: Esta taça é a nova aliança em meu sangue, derramado por vós. A hora da Eucaristia. Veja só, Jesus, ele fez toda uma preparação para chegar a essa hora, a hora da Eucaristia. Primeiro, houve a hora do primeiro milagre. Lembra quando nas bodas de Caná Nossa Senhora vê que faltou vinho, chama Jesus e ele diz: mulher, mas ainda não é chegada a minha hora. Ele sempre vai falar: mas ainda não é a minha hora. Essa palavra hora, fiquem atentos na Bíblia, ela tem um significado profundo. E então ele vem fazendo vários milagres. Nós já falamos disso, mas vou fazer uma pequena retomada, Então, Jesus faz vários milagres, nos preparando para que nós pudéssemos compreender que não se tratava de um homem qualquer. Existia ali um poder divino. Ele era Deus. Então, há toda uma preparação antes para que nós possamos compreender o principal do que Jesus quer nos ensinar, que é a Eucaristia. Ele faz todos esses milagres para que nós possamos acreditar que na Santa Missa está acontecendo o maior milagre de todos, que é a transformação de pão em corpo, de vinho em sangue.
E não é qualquer corpo e não é qualquer sangue, mas é o corpo e o sangue do próprio Deus, que vai nos alimentar. Que maior graça do que essa? Não existe. Então veja, existe a hora do primeiro milagre, depois vem a hora da paixão. Só que ele antecipa essa hora agora na ceia. Por isso que ele falou: e quando chegou a hora, ele se pôs à mesa. Ele antecipa o que ele vai viver em seguida, ele vai sofrer, ele vai morrer, para que ele possa dar do corpo e sangue, mas ele já antecipa na ceia o que vai acontecer. Então chegou a hora da Eucaristia. E é por meio da Eucaristia que nós vamos ter esse elo de fidelidade a Jesus. Jesus, ele é o nosso intercessor, então, por causa da paixão, né? Jesus chagado, Jesus que foi flagelado, morto, mas que ressuscitou. E hoje ele se apresenta diante do Pai com as suas chagas gloriosas para nos salvar. Ele apresenta ao Pai, né? O corpo dele, ele foi totalmente transfigurado, porém ele permaneceu com as chagas nas mãos, nos pés, do lado, como nós podemos observar na imagem de Jesus misericordioso, né? Ele vai se apresentar com os sinais das chagas, porque ele é o nosso intercessor. Ele apresenta ao Pai as suas chagas para nos salvar. Por isso que ir à missa é ir ao Calvário e se encontrar com quem? Com o nosso Salvador. Outra coisa maravilhosa que o Padre Jonas ele vai lembrar, né? Nós temos essa intercessão 24 horas por dia. Porque por causa do fuso horário, certo? Nós temos a certeza de que a cada hora está sendo celebrada uma missa em algum lugar do mundo, certo? Em algum lugar do mundo está sendo celebrada a Eucaristia nesse exato momento e Jesus está mais uma vez se oferecendo por mim e por você, por meio da Eucaristia. Nós temos um intercessor que não cessa de clamar dia e noite, noite e dia, a cada minuto, a cada segundo, no Calvário, que é a Santa Missa, renovado na Santa Missa, por mim e por você. Nós temos essa oração constante da igreja, mesmo quando você não vai. Jesus está se oferecendo 24 horas por dia para que nós possamos nos encontrar com Ele, para que nós possamos experimentar a graça de Deus. E é por isso, mais uma vez, que nós precisamos lembrar. Qual é o foco principal da missa? É a música? A música é importante, mas não é tudo. As pessoas que estão servindo são importantes? São, mas não é tudo. O foco da Santa Missa, que nós precisamos ser fervorosos, é o sacrifício de Jesus na cruz que está sendo feito por nós naquele momento. É o sacrifício de Jesus na Eucaristia. Todo o restante não deve tirar nosso foco principal. E aí, quando nós conseguimos viver bem, nós seremos capazes de beber, usufruir mais profundamente da graça da Eucaristia. E aí o Padre Jonas vai falar sobre a comunhão dos santos na Eucaristia, na Santa Missa. Ou seja, naquele momento da Santa Missa, nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos ali com os anjos, com os santos, com as almas do purgatório que já se foram e que também nós intercedemos por elas naquele momento. Mas os santos também intercedem por nós, ou seja, a Eucaristia é esse encontro da igreja triunfante, da igreja padecente e da igreja militante, ou seja, dessas três realidades do céu triunfante, de nós que estamos aqui militando, lutando
e dos que estão no purgatório ainda padecendo, essa união de todos nós na Eucaristia. Na Santa Missa nós temos essa comunhão profunda dos santos, que intercedem para que nós possamos penetrar também no mistério da Santa Missa. Quantas pessoas vão à missa só para rezar pela alma no sétimo dia? É importante? Claro que é importante, mas não é só para isso. A missa, ela é o alimento para a nossa santificação. Ela é o alimento dos santos. Mas você vai falar, mas os santos estão lá no céu. Sim, eles chegaram lá porque se alimentaram de Jesus aqui e que nós também queremos fazer parte deste coro dos santos, mas para isso a condição é que já nos alimentemos aqui do corpo e sangue de Jesus. Esse é o alimento dos santos. Então, se nós queremos a santidade, nos alimentemos do corpo e sangue de Jesus. Por último, Padre Jonas termina esse capítulo, Fortaleza dos Santos, com a lembrança sobre tempos difíceis chegarão. Então, nós vamos lembrar que no início da igreja houve uma grande perseguição aos cristãos e que haverá um dia, antes da chegada da volta eminente de Jesus, de uma outra grande tribulação, aonde toda a igreja será colocada à prova e que nós precisamos estar preparados. Hoje já muitos irmãos nossos, cristãos, sofrem a perseguição em outros países. É que nós estamos em um país hoje com uma grande liberdade. Então nós não temos compreensão. Mas hoje a perseguição aos cristãos, ela é tão grande quanto era no início. É que nós não estamos vendo tão de perto. Mas quem vive a realidade sabe que nós precisamos rezar, ir à Eucaristia, ir à Santa Missa, também lembrando desses irmãos que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos. E aí o Padre Jonas ele vai lembrar o seguinte: como que nós conseguiremos passar pelas provas dessa vida, pela última prova, porque pode ser que nós passemos por esse momento de tribulação junto com toda a igreja. Já estamos passando. Em todos os tempos a igreja ela passa, né? Ela passa por essa purificação, mas haverá um dado momento único onde a perseguição será mais forte, porque a vinda de Jesus é iminente. Mas também naquela última hora nossa, do nosso encontro definitivo com Jesus, como nós conseguiremos passar por essas provas se não nos alimentamos do corpo de Jesus? Se não somos homens e mulheres eucarísticos? Se hoje nós não dermos valor para a Eucaristia, dificilmente nós conseguiremos passar por essas provas decisivas que irão nos levar para o céu ou não. Ou seja, se eu quero passar por essas provas, se eu quero que Jesus entre na minha casa, se eu quero estar preparado para abrir a porta para Jesus quando ele bater e nós cearmos juntos, eu preciso já hoje ir ao encontro dele. Como eu vou passar uma vida toda longe de Jesus, longe da missa, longe da confissão, longe dos sacramentos e no final da minha vida eu querer adentrar o céu? Se hoje eu não quero adentrar o céu, como eu vou passar a eternidade ao lado dele? Se hoje eu não quero estar ao lado daquele com quem eu vou passar a eternidade? Ou seja, a escolha ela é pessoal, é nossa. Se você quer passar a eternidade com Deus, busque a Deus hoje. A Eucaristia não é para amanhã. A Eucaristia é para hoje. Jesus, eu quero pedir que tu possas iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. Aumenta o nosso fervor. Aumenta, Senhor, o nosso desejo pela Eucaristia. Nos tira da tibieza e nos dê um coração fervoroso, capaz de adorar Jesus, de buscá-lo, de fazer guerra se for preciso, porque muitas vezes
Nós precisamos guerrear para irmos à missa, para adorarmos Jesus. Dai-nos, Senhor, esse coração cheio de ardor, cheio de fervor. Senhor, nós abrimos a porta, que tu possas entrar e que nós possamos cear já nessa terra e um dia no céu novamente. Nossa Senhora nos encaminha para junto de Jesus mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada porque você ficou comigo até o final. Deus te abençoe. Não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp para receber as mensagens. O link está na descrição. Também tem link na bio para você poder entrar e participar. Semana que vem nós continuamos a nossa meditação. Semana que vem nós vamos falar sobre a Eucaristia, resposta que veio do céu. E eu vou mandar as orações desse capítulo no nosso grupo de WhatsApp para que você também possa rezar diante da Eucaristia na sua adoração pessoal. Deus abençoe, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.